Olá, meu nome é Karen Rebeca, sou do curso de Ciências Contábeis na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia da UFGD. Hoje, irei apresentar sobre os procedimentos para registro de um funcionário pelo software contábil Sistema Domínio de Contabilidade. Utilizaremos como base o curso do módulo Domínio Folha, disponível pelo Centro de Treinamento do Sistema Domínio. O cadastro de empregados são dados exclusivos da empresa. Desta forma, deve ser preenchido manualmente pelo contador responsável pela empresa. Para o cadastro de novos empregados, é necessário clicar em Arquivo no menu e selecionar a opção Empregados, ou clicando diretamente no botão marcado com a seta da tela inicial. Desta forma, irá abrir a janela Empregados. Se for o cadastro do primeiro empregado da empresa, o sistema entrará automaticamente no modo de inclusão. Entretanto, se for para incluir um novo empregado, é necessário clicar no botão Novo. Na janela Empregados, o sistema irá gerar um código de número sequencial para cada empregado. No campo Matrícula e Social, deverá ser informado o número da matrícula. Deve-se também informar o nome completo do empregado. Ao lado destas informações, será demonstrada a situação do empregado na empresa. No campo E-Social Admissão. Situação E-Social Alteração Cadastral. Situação E-Social Alteração Contratual. E no campo Situação, será demonstrada a situação do empregado. No botão Soluções, é possível acessar a central de soluções Domínio Atendimento. Deve-se clicar em Excluir E-Social para que sejam excluídos os eventos gerados. Na Guia Geral do Sistema, deverão ser informados todos os dados gerais do empregado. No quadro geral, a primeira informação é o CPF. Ao ser informado se o CPF já está cadastrado na empresa ativa ou em outras empresas, o sistema possibilita que importe o nome do empregado, dados da carteira profissional, informações de FGTS, PIS e guia pessoais. A busca será feita no cadastro de empregados, contribuintes e sócios. Será gerada a matrícula correspondente ao serviço que o empregado está vinculado, o cargo que irá desempenhar na empresa. Caso seja um cargo de gerência ou supervisão, será possível informar a função do empregado, o departamento em que está vinculado, o centro de custo do empregado e o sindicato vinculado ao cargo do empregado. É possível incluir no campo 3x4 uma foto do empregado em formato de arquivo, caso tenha disponível. No quadro Datas, é possível verificar a data de admissão do empregado, que será informada automaticamente conforme a data atual em que esteja preenchendo o cadastro. Caso necessário, poderá ser alterada. Em vencimento de férias, o sistema automaticamente irá gerar a data correspondente de acordo com a data de admissão, sendo um campo de preenchimento obrigatório para efeito de cálculo de férias e rescisão. Ao gravar o cadastro, o sistema desabilita o campo de vencimento de férias para habilitar o botão de 3 pontos, que irá abrir a janela Períodos Aquisitivos.
Nesta janela serão demonstradas todas as situações de gozo de férias do empregado, sendo possível editar os períodos que não foram calculados pelo sistema e informar a situação correspondente a cada período aquisitivo, clicando no botão Editar. Caso seja selecionado um período aquisitivo de férias calculado pelo sistema, será aberto apenas para consulta a janela de período aquisitivo. Na janela Período Aquisitivo, quadro Informações, selecione a opção de situação das férias para em aberto, caso ainda não foi gozado, possibilitando editar algumas informações onde há 3 pontos: parcialmente gozado, gozado, perdas por afastamento, para indicar que o período aquisitivo foi perdido devido ao empregado estar afastado por mais de 180 dias pela Previdência ou mais de 30 dias afastado com remuneração pela empresa, ou perdas por faltas, para indicar que o empregado teve seu período aquisitivo de férias perdido devido à quantidade de faltas serem superiores a 32 dias. É informado no quadro Período a data de início e fim do período aquisitivo das férias. No quadro Cálculos dias direitos, quando a situação do período aquisitivo estiver em perdas por falta, selecione a opção Descontar para que as faltas informadas no período aquisitivo de férias sejam descontadas. Quando a situação de período aquisitivo estiver com perdas por afastamento, é possível selecionar a opção Desconsiderar afastamento, que será desconsiderado no cálculo dos dias de direito. É possível informar manualmente a quantidade de dias afastados para as situações de gozado, perda por afastamentos e perda por faltas. No quadro de afastamentos, é possível informar a quantidade de dias em que o empregado ficou afastado dentro do período aquisitivo pela Previdência, sem a remuneração e com remuneração. Cada uma dessas opções possui o botão 3 pontos, onde é possível selecionar o motivo do afastamento. Para os períodos aquisitivos calculados pelo sistema, as informações no quadro Dias não poderão ser informados manualmente no quadro Dias. Temos o campo Faltas, que informa a quantidade de faltas que ocorreram dentro do período aquisitivo. Direito, que será informado automaticamente o número de dias em que o empregado tem direito ao gozo de férias. E abono, informa a quantidade de dias em que houve abono pecuniário. Ao clicar nos três pontos, o campo Abono irá abrir a janela de dias abonados, onde será possível informar o período inicial e final abonado dentro do período aquisitivo. No campo Gozados, será informado a quantidade de dias de gozo de férias. O campo Restantes será informado automaticamente conforme os dias de direito e os dias gozados. No quadro Limite, para que o período limite de gozo seja prolongado conforme dias de afastamento, é necessário que nos parâmetros a opção Considerar os dias afastados no período concessivo para dilatar o limite de gozo esteja selecionado. Ao clicar nos 3 pontos, irá abrir a janela Período concessivo, onde estará detalhado todos os afastamentos informados dentro do período concessivo. Desta forma, será informado o período para gozo das férias. Voltando para a janela de Cadastro de Empregados, temos o quadro Informações Contratuais.
Deve ser informada a categoria contratual, seu vínculo empregatício correspondente. Caso trate-se de um contrato de experiência, o botão 3 pontos abrirá a janela Contrato por prazo determinado. Nesta janela, haverá o quadro Cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada, onde deverá selecionar se o contrato de trabalho é regido pelo artigo 479 e 480 da CLT ou sem cláusula assecuratória, para definir que o empregado, ao quebrar o contrato antecipadamente, deverá indenizar o empregador ou, se o empregador dispensar o empregado antes do término do contrato, deverá pagar uma indenização igual à metade da remuneração que o empregado teria direito até o final do contrato. Ao selecionar a opção Contrato de Trabalho redigido pelo artigo 481 da CLT, para definir que o empregado ou empregador poderá rescindir o contrato antes do prazo sem que precisem pagar qualquer indenização. No quadro Período, selecione a opção Contrato de Experiência para definir que esse empregado terá contrato de experiência. Deverá ser informado a quantidade de dias correspondentes para que o sistema gere automaticamente as datas nos campos data de início e data final. Deve-se informar os dias de prorrogação para que o sistema gere a data de fim de prorrogação, informando também o seu motivo. Após salvar as alterações, pode-se fechar a janela para retornar ao cadastro de empregados. Ainda no quadro Informações Contratuais, deve-se informar a forma de pagamento e se o empregado é um dirigente sindical. No quadro Outras Informações, terá informações como Atividade Simples Nacional, Sistema, este informando se o empregado estará vinculado somente ao sistema Folha ou outro sistema, seu número de registro do livro de sua folha de pagamento e matrícula do empregado. No quadro Salário Contratual, estarão informações sobre seu nível, caso trabalhe por nível salarial, e o valor do salário contratual do empregado. Ao clicar nos 3 pontos, é possível consultar os valores de salários do empregado, apresentando a data em que o salário foi alterado e os valores de salário correspondente a cada data. Quando o empregado for de categoria comissionado, ao lista variável ou tarefeiro, é possível preencher o campo Remuneração Variável. Para empresas que trabalham com folha de professores, estará disponível também a Guia Salário Professor, onde deve informar os dados necessários para que o sistema calcule a folha de pagamento professor. Desta forma, será informado o salário mensalista, rúbrica de cálculo do salário do professor, o valor salarial. Quando o empregado estiver vinculado às categorias mensalista ou aulista, ficará habilitado o quadro Grade Salarial. A próxima guia a ser preenchida é Profissionais, onde temos a guia geral com admissão. Nesta, terá informações no quadro geral sobre o tipo de admissão do empregado, a data de reintegração e a data de seu efeito, o local de trabalho do empregado, seu indicativo, etc. No quadro Dados da transferência, sucessão, incorporação ou fusão, deve-se informar a data da transferência, a empresa de origem, a inscrição de origem do empregado, entre outras informações. Após preencher sobre a admissão, temos a guia Outros Dados, onde deve constar informações sobre o PIS, a carteira profissional. Deve-se informar também se há múltiplos vínculos e se há
a ocorrência do CEFIP, para que as informações sejam geradas no CEFIP. Quando o empregado tiver outros vínculos empregatícios, podendo ser na mesma ou em outra empresa, será possível clicar no botão 3 pontos. Nesta janela será listado todos os empregados cadastrados no sistema que possuem o mesmo PIS do empregado corrente, podendo assim selecionar os empregados que deseja vincular ao empregado corrente. A guia Conectividade Social ficará habilitado quando for calculada a rescisão contratual do empregado. Será demonstrada a data da operação do recibo de rescisão e a chave gerada de identificação do recibo de rescisão. Se for informado sim no campo Dirigente Sindical, ficará disponível a guia Dirigente Sindical, onde estará o tipo de inscrição da empresa origem, o nome da empresa origem, sua categoria, matrícula, data de admissão, o tipo de remuneração, responsável pela remuneração, quando o responsável pela remuneração for sindicato, entre outras informações. Na guia Outros dados, deve informar no quadro Horário, sua jornada de trabalho, o tipo de jornada que o empregado realiza, sua carga horária variável e, se houver, o número do cartão para a identificação do empregado. Será gerado automaticamente horas-mês de 220 horas. As horas semanas e horas dia será exibido automaticamente de acordo com a hora mês. Tem-se também o quadro Pagamento, onde estarão as informações sobre a forma de pagamento ao empregado. O quadro Informações de FGTS serve para informar se o empregado é optante. Caso selecione sim, o sistema exibirá automaticamente a data de admissão do empregado. Deve-se informar o número da conta de cadastro no FGTS e sua base da conta correspondente. Na guia Sindicais serão informados os dados sindicais do empregado. No quadro Opções estará se é sindicalizado, seu piso salarial. No quadro Até 10 de 2017, deve ser informado se o empregado pagou a contribuição sindical. Ao selecionar sim, deverá clicar no botão 3 pontos para abrir a janela Empregados Contribuição Sindical e assim incluir as competências em que houve desconto da contribuição sindical. Se selecionado sim, Profissional Liberal, deverá clicar nos 3 pontos para abrir a janela Contribuição Sindical paga pelo profissional liberal e assim informar a competência e o valor da contribuição sindical para gerar a informação na RAIS. O mesmo processo será realizado no quadro a partir do 11 de 2017. Em seguida, temos a guia Atestados e Exames, onde poderá incluir as informações do atestado de saúde ocupacional e exames ocupacionais do empregado. Para informar um novo atestado, clique em Novo. Irá abrir uma nova janela. No quadro Dados do atestado, será informado a data do atestado, seu vencimento, o tipo e o resultado. No quadro Dados do médico, irão constar os dados do médico que realizou o exame de saúde ocupacional e no quadro Dados do serviço de saúde responsável, informa-se o nome do serviço de saúde, seu código CNES, a forma de contato e e-mail. A guia Exames Realizados terá informações sobre a data em que realizou o exame, sua descrição, seu código e descrição TUSS.
Caso haja informações dos fatores de risco, há uma guia designado onde poderá incluir seu código e descrição. Na guia Atestado de Saúde Operacional, temos também a monitoração biológica. No quadro responsável pela monitoração biológica, informa-se o número do NIS do responsável, seu nome e a unidade federativa. E no quadro Resultado, deve-se incluir informações sobre o resultado da monitoração. Ao clicar em Incluir, deve-se informar a data de início da monitoração, sua data de fim, código de agente químico, natureza do exame, indicação dos resultados, entre outras informações. Tem-se a guia Exame Toxicológico, para informar-se todos os exames toxicológicos que o empregado fez. Ao clicar no botão Novo, deve-se informar a data, o tipo, o código do exame toxicológico, CNPJ do laboratório que realizou o exame e o nome do médico ou dentista que realizou o exame. Na guia Plano de Saúde, é possível informar mais de uma operadora de plano de saúde para um empregado e ou dependentes. Selecione o quadro Possui desconto para informar os descontos no plano de saúde para empregados e ou dependentes. Será informado a data de início, a operadora do plano de saúde, seu nome, o beneficiário, se o desconto é por tempo indeterminado, selecione Não em determinar o fim. Caso a dependência do plano de saúde tiver fim, deve-se informar a data de fim. Após preencher as guias profissionais, temos a guia Pessoais. Dentro desta guia, temos documentos pessoais, onde será informado todos os dados pessoais do empregado. Na guia Identidade, deve ser preenchido as informações sobre o registro de identidade RG, o número de identificação fiscal e o registro de identidade civil. Na guia Demais Documentos, será preenchido as informações sobre passaporte, título eleitoral, carteira de motorista e carteira reservista do empregado. Na guia Documentos Profissionais, será informado todos os dados do documento profissional do empregado. Ao clicar em Novo, abrirá uma janela para que sejam informados os dados de documentos profissionais do empregado, sobre o conselho a qual o empregado pertence, seu número de registro, a região do conselho do empregado, a unidade federativa do conselho, a data de expedição do registro e sua data de validade. Na guia Endereço, teremos os dados referentes ao endereço do empregado. A opção Endereço Comercial deve ser selecionada para preenchimento das informações dos documentos de cadastramento do NIS e documento de manutenção do NIS. Será informado o CEP, o tipo de endereço e as informações do endereço, se é residência própria, se o imóvel foi adquirido com recursos do FGTS, o e-mail principal e alternativo, telefone residencial e celular e 2 outros números para contato do empregado. Na guia Informações Pessoais, temos a guia Informações Nascimento, que será preenchido a data do nascimento do empregado, seu país de nacionalidade, o município, unidade federativa e o país. Deve-se informar os dados da naturalização. Para o menor de 16 anos, é possível informar se possui alvará judicial e o processo, e deve-se informar também os nomes do pai e da mãe. Em outros dados, temos a guia geral, onde deve-se informar o nome social correspondente, nome do cônjuge do empregado, caso tenha,
o sexo, estado civil, raça, cor, grau de instrução, grupo sanguíneo e outras informações. Na guia Certidão Civil, informará outros dados do empregado. Ao clicar em Novo, irá abrir a janela Certidão Civil Novo. Lá será informado o tipo de certidão que está sendo cadastrada, seu termo matrícula, livro, folha, cartório, município, unidade federativa e se emitir nos documentos NIS. Ao clicar em gravar, as informações serão salvas. Na guia Deficiência, será informado se o empregado possui alguma deficiência. Caso tenha, deve ser informado o tipo de deficiência e observações. A guia Estrangeiro somente estará habilitada quando no campo Nacionalidade estiver informada uma opção diferente de Brasileiro. Nesta guia, temos o quadro geral, com informações sobre a nacionalidade do empregado, a data de chegada, o tipo de visto, se é casado com brasileiro, se tem filhos com brasileiro, sua condição de trabalhador estrangeiro no Brasil, data de validade da carteira de trabalho. No quadro RNE será preenchido com as informações sobre o Registro Nacional de Estrangeiros. Por último, na guia Pessoais, temos a guia Dependentes. Ao clicar em Novo, poderá cadastrar um novo dependente para o empregado. O campo Código será informado automaticamente pelo sistema de maneira sequencial. Deve-se informar o nome do dependente. Na guia geral, teremos o quadro Identificação do Independente, onde irá informar a data de nascimento, CPF, local de nascimento, tipo de dependência e se possui deficiência física ou mental. No quadro Informações do Registro, deve preencher as informações do registro do dependente. Na guia de Pendência, deve selecionar a opção Salário Família, caso o empregado receba até R$ 1.655,98 e o dependente seja menor de 14 anos. Esse valor salarial é do ano de 2022. No quadro Imposto de Renda retido na fonte, deve informar a idade máxima de dependência e a data do fim da dependência. Se o empregado deve pagar pensão alimentícia, deve ser informado a data de fim do pagamento da pensão. Se no cadastro do empregado estiver configurado para descontar plano de saúde, a guia Plano de Saúde de Dependentes estará habilitada. Desta forma, será possível informar mais de uma operadora de plano de saúde para os dependentes. Se no vínculo empregatício estiver selecionada a opção Empregado Doméstico ou Empregado Doméstico Regime Tempo Parcial, ficará habilitada a guia Contribuição Individual. Nesta guia, deve ser informado a matrícula do INSS. É possível informar também a guia da Previdência Social Individual. Na guia Lançamentos Fixos, deve-se informar os dados necessários para os lançamentos fixos na guia Definição. Selecione o quadro Calcular adiantamento salarial para informar o percentual de adiantamento. Na guia Vale Transporte, clique no botão Incluir para adicionar os lançamentos. Informe a competência de início, código do itinerário, o tipo de lançamento, se será diário, mensal ou semanal. Em configurar, clique no botão 3 pontinhos. Para informar a quantidade de vales transportes para o empregado, selecione a opção Considerar feriados se aplicar ao caso.
Na guia Outros, selecione Incluir para adicionar outros tipos de lançamentos fixos. Ao clicar com o botão auxiliar do mouse sobre qualquer guia da janela Cadastro de Empregados, poderá selecionar a opção Exibir campos livres. Nesta guia, informe dados adicionais referentes ao empregado, como, por exemplo, o número do seguro de vida. Neste quadro, terá 6 campos disponíveis para que sejam informados os dados referentes ao empregado, conforme desejar. A referência foi o curso do módulo Domínio Folha. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.